Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Mas isso você já está cansado de saber. Eu sou Alberto Viçoso e hoje, pessoal, presta atenção, para aí o que você está fazendo. Hoje eu teria o privilégio da vida de conversar com um dos artistas mais incríveis da história do Brasil. Eu sou fã, eu sou suspeito para falar. Ele marcou gerações. Ator, diretor, produtor, com inúmeros trabalhos de sucesso no teatro, na televisão e no cinema, com apresentações no Brasil e na Europa. É uma pessoa queridíssima, antes de mais nada, e com quem a gente pode aprender muito e nos inspirar na carreira dele. Presta atenção, gente, ator premiadíssimo por seus trabalhos no palco, onde recebeu os maiores prêmios que alguém pode receber no Teatro Nacional e que ficou eternizado no papel de um dos personagens mais marcantes da televisão brasileira, o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Ao meu lado, o grande Cássio Escapim. Bem-vindo, Cássio. Muito obrigado, Alberto. A gente pode apertar a mão, porque já estou vacinado na terceira. Então, a gente pode apertar a mão. Um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É bom, vamos falar aí o que a gente pode oferecer, né, com a história da gente para as pessoas que quiserem saber e o que a gente puder elucidar e contar um pouquinho. Maravilhoso. Obrigado por estar aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado. Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, no final do podcast, vocês já sabem, podem mandar e-mail para o scancast@scansource.com, que faremos de tudo para respondê-las. Muito bem. Cássio, diga. De onde você veio, cara? De que buraco você saiu? Como foi sua vida até virar ator e qual o seu primeiro papel? Já fiz um pacote Pois de perguntas. eu saí lá da Zona Norte, eu nasci em Ipiranga, mas aí fui morar na Zona Norte, na Vila Gustavo, uma periferia, um subúrbio, uma coisa assim, e eu saí lá da Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, professor Augusto Graco da Silveira Santos, que eu tinha uma professora muito interessante, chamada Maria Helena, uma mulher negra, super à frente da época dela, que enxergou em mim a possibilidade de um ator. Que legal. E tem um histórico anterior da minha mãe sempre gostou muito das artes, do teatro, principalmente, das comédias da Atlântida. Então, mas a Maria Helena deu uma olhada e começou a me estimular. Então, tanto que eu comecei muito cedo minha relação com o teatro. A Maria Helena achava cursos, achava coisas e falava, vai lá fazer, vai fazer um teste, vai fazer isso. Que legal. Era super legal. E por causa dela eu acabei indo, eu tinha acho que uns 12 anos, era a 6ª série, eu e uma amiga minha, colega de classe, a Daisy, nós fomos para numa coisa que a Maria Helena tinha achado, que era uma oficina chamada no TBC, coordenada pelo Antônio Bujanra, que chamava Projeto Cacilda Becker. Então, isso eu tinha 12 anos de idade. Fui cair lá no TBC com o Antônio Bujanra, com o Fagundes, com a Clarice Bujanra, e vendo sábados e domingos, eram duas crianças que passavam enfurnadas no porão do TBC, vendo palestra. Né, de grandes pessoas importantes, Marica Gidali, por isso fui parar na dança também, porque a Marica Gidali, diretora do Balé Estágio, ela um dia viu uma palestra da Marica que eu adorei, ela falando sobre dança, e isso me estimulou profundamente a estudar dança. Desde então eu sou eu brinco que eu sou um bailarino manco, porque eu continuo fazendo aula de clássico até hoje, porque eu amo a dança, e eu acho fundamental para o trabalho do ator, o corpo, tem um corpo preparado, assim como a voz. A gente é colega de curso de canto. Sim. Com a Fernanda Maia, então comecei aí de lá eu fui para o Célia Helena, fiz o curso com a Célia, fiz 2, 3 anos de curso com a Célia. Aos 17 anos eu prestei a Escola de Arte Dramática, acabei entrando na EAD, e daí para frente foi. Não parei mais. Então, da onde saí foi, na verdade, da Zona Norte, Zona Norte de São Paulo. Que legal. Vila Gustavo. E que caminho, né? Você caiu na mão de pessoas incríveis. Muito cedo, pessoas muito importantes para o pensamento, para a cultura. Foi muito interessante. Antônio Bujanra, Gianni Rato. Nossa. Então, encadeou aí, teve uma carreira de pessoas tão legais, tão importantes para o pensamento,
que abriram uma dimensão nova na minha vida, sem dúvida. Que maravilhoso isso, Cássio. Que maravilhoso. Você se lembra qual foi seu primeiro papel? Olha, papel, assim, do meu primeiro, como diria o frasão do Mambembe, primeiro dinheiro ganho com o meu trabalho artístico, foi no Célia Helena, com uma peça que era Família e a Festa na Roça, do Martins Pena, direção da Célia e da Clênia Teixeira. E a gente funcionava um sistema mais ou menos assim, o dinheiro que a gente conseguia arrecadar da bilheteria se abatia do curso, do dinheiro do curso que a gente tinha que pagar. Quando o Célia Helena ainda não tinha essa dimensão que o Célia Helena tem hoje, com uma grande escola de teatro. A Célia tinha uma outra preocupação, uma mulher muito importante também na minha vida. A Célia tinha uma preocupação, não era da formação do ator, mas era da formação do caráter do indivíduo. Que legal. A primeira coisa que ela dizia era: você tem que aprender a vestir o sapato do outro. Isto vai te dar uma dimensão outra de vida. Então a Célia tinha esta preocupação primeira, de que a gente tivesse um olhar para a vida diferenciado, né? E a partir disso, se você viesse a se tornar um ator, ok. Senão, o trabalho dela estava feito. Que lindo. Né? Estava feito. Então ela foi muito importante nesse sentido, porque ela norteou um jeito de fazer teatro, né? Que primeiro o entendimento humano, primeiro o entendimento das necessidades daquela pessoa com quem você está falando, daquela história que você está contando, para aí sim você pensar na questão artística. Primeiro o entendimento do mundo onde você está, da pessoa que você vai representar, de cada universo que você vai penetrar, né? Então foi esta a principal coisa que norteou a minha vida inteira, no final das contas. Que legal. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes em qualquer carreira, né? Sem dúvida. Que é ser humano. Ai, como falta isso, né, Cássio? Opa, eu acho que a gente está nesse momento, inclusive, onde as coisas estão indo tão depressa e tão de roldão, assim, a gente está esquecendo um pouquinho essa dimensão do humano. Verdade. E você tem uma carreira incrível que passa por teatro, televisão e cinema. É muito diferente a atuação em cada uma dessas? E qual que você gosta mais? Olha, cinema eu quero fazer mais, eu fiz pouco cinema. Eu acho que fiz uns 3 ou 4, 5 filmes, né? Então eu queria fazer mais cinema. Teatro eu fiz bastante, tem bastante coisa, e televisão eu fiz razoavelmente bem também. Olha, qual é a diferença? Você tem objetivamente uma diferença da linguagem técnica, né? De como se portar, do espaço que você ocupa. É diferente o espaço que você ocupa para uma cena e o tamanho da emissão, do que você faz no teatro, para uma câmera de televisão, para uma câmera de cinema. Então eu acho que você, principalmente, você tem que compreender a linguagem, essa linguagem, do objeto, do aparelho que você está usando, seja ele teatro, cinema, televisão. Você tem que entender um pouquinho essa linguagem para saber o que é que você dá e como é que você dá isso, né? Eu gosto muito do teatro. No teatro eu me sinto livre. Eu sempre brinco assim, o teatro é minha casa, né? A televisão eu sou visita, né? E no cinema eu tenho feito férias. Eu vou de vez em quando, né? Então é um pouco isso, assim, essa minha relação com essas três linhas de trabalho. Mas eu adoro fazer teatro, é onde eu me sinto gerenciador do meu trabalho, né? Eu me sinto muito mais proprietário do meu trabalho no teatro, porque você tem o período de ensaio, o período de preparação, você tem a relação com os colegas, mas quando abre a cortina, está acontecendo naquele momento, né? Então você tem um domínio, um pseudo-domínio, mas uma liberdade de ação dentro daquele momento único que está acontecendo, né? Na televisão você depende de muitas outras coisas técnicas que vão mediando o seu trabalho ou margeando o seu trabalho, né? Então tem essas diferenças, isso para o cinema e para a televisão. Que demais. Gente, eu preciso falar que eu sou um privilegiado.
Eu tive a oportunidade de fazer um curso com esta pessoa maravilhosa que está aqui ao meu lado. A gente fez um curso, como ele bem comentou, um curso de canto com a Fernanda Maia, que se você não sabe quem é Fernanda Maia, é uma falha no seu caráter. Procure, porque ela é um monstro trabalhando com a voz dos atores hoje em dia. Não, ela é impressionante. E eu tive essa oportunidade de ver o Cássio em ação, estudando, buscando uma melhoria, e era muito legal que a gente torcia um pelo outro, né? Quando a gente conseguia cantar e fazer uma apresentação, todo mundo torcia, era muito legal. Essa dinâmica que dá o teatro, né? É muito bacana, todo mundo torce. É maravilhoso. E aí me fala um pouco mais sobre isso e conta para os nossos espectadores, como que é o trabalho de um ator, assim, para se preparar para viver um personagem? Então, eu sempre acho que você não tem... a gente não pode depender de um trabalho específico. Uhum. O ator não depende de um trabalho específico. O trabalho do ator, ele é cotidiano, uma escola que não para. Primeiro, eu até hoje faço aula de dança. Uhum. Pelo menos 4 vezes por semana. Agora eu estou entrando em recessão, férias, porque a escola de dança parou, por causa das férias. Mas sempre procuro fazer aula de voz, porque você tem que estar com equipamento afinado. Especificamente, se você vai fazer um trabalho que te requer alguma coisa extra, aí você vai trabalhar em cima daquilo que você precisa. Mas o básico, a massa, a massa grossa tem que estar pronta sempre, né? Então não dá para parar de estudar. O trabalho do ator é um estudo cotidiano e contínuo infinito, tanto da questão física como da questão intelectual. A gente tem que estar se alimentando de literatura, de cinema, de teatro, a gente tem que ver os outros espetáculos, tem que ver a televisão. Então, você tem que estar ligado o tempo inteiro, tanto na parte intelectual, histórica, como nas novas tecnologias, no que está vindo aí. Porque o ator, ele é objetivamente um arauto do seu tempo. Né? Ele vem conversar com o seu tempo, ele representa o seu tempo, mesmo que você faça um espetáculo de época, uma peça, uma novela, alguma coisa assim, você sempre vai ter uma releitura daquela história, porque as coisas evoluíram e você vai descobrindo paulatinamente o que foi de verdade, quais eram as referências sociais, as referências de status, enfim, várias coisas vão elucidando a cabeça do ator. Se você pega o jeito que era feito uma peça de época há 50 anos atrás, não é mais mesmo com o mesmo olhar feito hoje, porque você tem também um outro parâmetro de entendimento histórico, e você vai abrindo as dimensões, então você vai sempre tendo novas leituras. Então, por isso o ator tem que estar preparado em todos os canais, tanto de absorção de informação, de manutenção do equipamento, que é o seu corpo, e como da integração com as novas linguagens e do momento onde ele vive, do tempo onde ele mora. Isso é maravilhoso. Tá vendo? Isso a gente pega para nossa vida. Aprende aí. Você fala, pô, não sou ator, mas cara, olha só o trabalho que você tem para manter uma carreira de sucesso. Porque assim, o sucesso que eu digo não é, ai, tô famosão, ganhei um Oscar. Não, não é isso. O sucesso é você ter o trabalho bem feito e ser reconhecido, né? Tem uma coisa, tem uma peça que eu faço que chama Eu Não Dava Para Aquilo, que é sobre a Miriam Muniz. E tem um trechinho que ela fala: fazer uma peça que é um fracasso é difícil, mas fazer uma peça que é um sucesso é mais difícil ainda. A gente enlouquece, fica todo mundo elogiando e você acredita que você tem algum poder, mas você não tem poder nenhum. Você só tem poder naquele momento que você está lá, se comunicando com muitos, falando coisas importantes, porque o ator tem que ser alguém que puxa a sociedade para frente. Porque assim, ó, a sociedade, ela é como um burro, tem uma viseira, só olha para frente. Esta viseira tem um parafuso, tirar dói, mas quando você tira, que maravilha, você pode rodar, virar 360 graus, vai lá no céu e pode se olhar. O teatro ajuda a libertar você. Dói, dá trabalho. Então, é um trecho da peça que eu faço, que eu acho que é um pouquinho o trabalho da gente. Dói,
dá trabalho, mas a gente tem que puxar para frente. Maravilhoso! Se eu encerrasse aqui, gente, com essa lição do Cássio já tava bom, mas ainda bem que eu não vou encerrar, porque a gente tem muita coisa para conversar. E, Cássio, você trabalhou e teve contato, cara, com alguns dos maiores nomes da sua profissão que já existiram no Brasil, né? Como Fernanda Montenegro e Paulo Altran, por exemplo. E hoje você já é referência para muitos dos jovens que estão começando a profissão. Vou fazer duas perguntas aqui, engatadas uma na outra. Primeiro, como você enxerga o convívio das gerações? E o que você diria que uma geração tem a aprender com a outra? Pois é, tive sim. Contato com muita gente bacana. Fernanda, nunca tive o prazer de trabalhar com a Fernanda. A gente já conversa parceiro de conversa, de sentar na mesa, conversar. Paulo, eu trabalhei, Marília Pera, trabalhei, Tarcísio, trabalhei, enfim, trabalhei com uma gente muito, muito fera. Miriam. Eu acho que o teatro também, antigamente, o trabalho do ator, ele era feito por transmissão oral de conhecimento. Né? E isso era muito bacana, porque você convivia com um ator mais velho, você via como ele resolvia determinada equação dentro do trabalho que estava fazendo, e você ia aprendendo com isso. Eu sou de uma safra muito interessante de atores no sentido do momento histórico da gente. Sim. Então, a gente conviveu com umas pessoas que tiveram o seu ápice intelectual ou de apreensão da vida no período pós-guerra, né? Com toda uma questão do existencialismo, de um teatro existencialista, onde você questionava muito as relações das emoções humanas, o mundo onde você estava vivendo, e um pouco os costumes, a sociedade, os parâmetros de relação social. Então, tive muita relação com essa gente, que também fez um caminho muito interessante para mim, que abriu um caminho muito interessante para mim, de pensamento. Então, eu acho que é fundamental, assim, este convívio com as gerações mais velhas, por uma simples questão que as pessoas já experienciaram. Né? Então, você... E também tem as pessoas, que agora eu estou indo para a geração mais velha, dia 11, agora eu completei 58 anos, então estou passando para a geração dos mais velhos. Então, e você também tem que ter, a geração mais velha tem que ter muito cuidado e muita generosidade para falar, é assim, mas vai aí, experimenta do jeito que você... Mas tem esse, tá? Tem esse caminho aqui, que já está feito. Então, não precisa bater cabeça na quina, porque isso já foi resolvido. Né? Mas experimenta você. Mas tem essa possibilidade. Então, esta relação com as gerações mais velhas é muito interessante, porque eles resolveram algumas questões. Né? A geração que vinha anterior, a minha, já tinha uma outra visão de algumas questões. E talvez, como a gente também pensa que a história, o movimento da humanidade é uma coisa cíclica, né? As questões elas retornam, né? E muitas vezes as novas gerações acham que, isso eu digo porque já fui nova geração, um dia já fui nova geração, acha que a gente, naquele momento que a gente está caminhando, acha que está descobrindo a roda, mas a roda já foi descoberta. Né? Então, isto é muito bom a gente ficar atento. Né? A conversa entre gerações é sempre positiva, é sempre profícua. Que legal. Isso é maravilhoso e acho que essa dica é para todos em qualquer carreira, né? E porque eu vejo muito, tanto no teatro quanto no mundo corporativo, esse embate, né? As pessoas mais experientes falam, esse jovem aí não sabe nada, e o jovem fala, putz, esse cara tá ultrapassado, né? E às vezes eu vejo, não sei que existe talvez uma competição, né? Aí a gente entra numa outra questão, quando você fala de mercado corporativo, que existe, assim, uma competição, né? O mercado corporativo, ele te impulsiona para a competição.
né? Tem isso. E você hoje, a gente estava... hoje tinha uma matéria no jornal falando sobre o idadismo. A Organização Mundial de Saúde estava ali analisando a velhice como doença, mas resolveram não abordar por esse aspecto, né? Porque uma vez como doença poderia ser, isso surgiu a partir da morte do rei da Inglaterra, o marido da rainha Elizabeth, que não é rei, é príncipe, né? Porque ele morreu com 90 e tralalá, de velhice. Então, abriu-se uma discussão sobre essa questão, sobre o perigo de abordar a velhice como uma doença, que não é. Por enquanto, a Organização Mundial de Saúde decidiu que a velhice não é uma doença. Então, mas existe o mercado tende a expurgar, a estimular o que não é novo, o que não é jovem, né? Por uma série de fatores, desde objetivamente financeiro, né? O valor, até a possibilidade de força-trabalho, né? Uma pessoa com mais idade tem um ritmo de trabalho diferente de um jovem que se mata pelo escritório 25 horas por dia, se for necessário. É verdade. Né? Então, tem esta questão. O mercado corporativo estimula, sim, a competição, mas cabe às pessoas que estão nesse mercado entenderem esta cilada e não se degladiarem, né? Beberem com as possibilidades de ambos, da energia da juventude e da experiência dos mais maduros, dos mais velhos, ou prefiro dos mais antigos, para que a gente possa ter, inclusive, frutos positivos para ambos e para a sociedade, né? E para o mundo corporativo. Se o mundo corporativo fosse mais, nesse sentido, digo mesmo, inteligente, nesse sentido, saberia agregar e aproveitar melhor as duas pontas dessa corrente. Saberia integrar melhor, né? Genial, isso que você está falando eu acho que é importantíssimo, porque a gente perde oportunidade, né? Sem dúvida. Então, mesmo que você esteja sendo mal estimulado, pega essa dica do Cássio Escapim e fura essa bolha. Fura essa bolha, vai lá. E você, Cássio, você estava em cartaz com o espetáculo O Camareiro junto com o Tarcísio Meira. Pois é. Que, inclusive, a gente aqui no bate-papo, descobrimos uma pequena falha da minha pesquisa, mas eu achei maravilhosa e vou manter minha falha aqui. Que, inclusive, te rendeu o prêmio Bibi Ferreira de melhor ator agora, em 2021. Como que foi fazer esse último espetáculo de um dos maiores atores do país? Não foi uma falha absoluta, foi uma semifalha. Eu fui indicado para o prêmio e junto comigo estava indicada esta geração mais velha. Olha só, eu estava fazendo... O Camareiro justamente conta a história de um ator velho no final da carreira e um camareiro que serviu esse homem durante grande tempo da sua vida. E tinha um misto de admiração. E o Tarcísio estava muito velho mesmo. Estava com 84. E era um papel muito puxado para o Tarcísio fazer. Então, o espetáculo se fundiu de verdade. Que lindo. Né? Eu cuidava de verdade do Tarcísio. Né? Tinha cuidados objetivos com a figura do Tarcísio, não com o personagem. E essas coisas se fundiram no espetáculo. Para o prêmio Bibi Ferreira fomos indicados Tarcísio, Serginho Mamberti, eu, e o prêmio Bibi Ferreira deu, objetivamente e merecidamente, para os dois atores antigos que tinham falecido, que foi o Tarcísio e o Serginho. Mas eu recebi, em nome do Tarcísio, em nome da direção, do Ulisses Cruz, que não foi no dia, mas que também ganhou. Foi um espetáculo que ganhou quase todos os prêmios desse ano do Bibi Ferreira. Que lindo, isso acho que bom, claro, né? Mais um ponto marcante para sua carreira ter feito parte desse espetáculo com... Sem dúvida, porque é louco, né? Porque quando eu era criança, o Tarcísio era grande astro da televisão. Então, quando eu morava lá na Zona Norte, eu não ia imaginar que um dia eu ia estar no palco com o Tarcísio dividindo o protagonismo de uma peça. Isso é uma coisa maravilhosa que o teatro te propicia.
né, que a profissão te propicia. Não pelo status de estar onde está, Sim. né, mas pelo esta fusão de tempo e de ver que tudo pode ser possível, né, tudo pode acontecer, Que né, lindo na vida isso. da gente, né, e você encontrar as pessoas mais incríveis que você possa topar na vida de repente, né. Isso é demais. E você agora, claro, não dá para fugir muito também desse tema, porque é um grande sucesso na sua vida, né. Mas você já tinha uma carreira de sucesso, isso é importante falar, antes do Nino aparecer na sua vida. Aham. Mas fala pra gente, como que um sucesso tão grande como foi o Nino, mudou a sua carreira? Olha, essa coisa do Nino do Castelo rá é uma coisa muito interessante, porque a gente gravou o Castelo rá antes de ir para o ar. Então, diferentemente de uma novela que você vai fazendo e você vai vendo a repercussão na novela com o público imediatamente enquanto você faz, a gente fez fazendo, pelo Uhum. carinho de fazer do jeito que a gente achava que tinha que fazer, sem se preocupar com a resposta do público se está agradando ou não. E a gente foi fazendo o que gostava, e estava pronto, e foi para o ar, e virou um sucesso descomunal. Eu já trabalhava, tinha ganho prêmio em teatro antes disso, já tinha viajado para fora, trabalhado fora, e de repente aconteceu isto, né, que foi uma doideira. Além do programa ter uma grande, penetração, ele virou um espetáculo de sucesso, porque a gente foi para o teatro com o espetáculo, Que legal. né. Sabe que a gente sabe que quem trabalha na nossa área sabe que trabalhar numa TV pública não te dá dinheiro, né. Não é uma emissora privada que você tem grandes cachês, não, você é um funcionário ali, ganha uma merrequinha. Então a gente, praticamente todo mundo que fez o Castelo rá não ganhou dinheiro até hoje com o Castelo rá da televisão, né. A gente conseguiu ganhar dinheiro com teatro, Que mais legal. uma vez. A gente fazia espetáculo de segunda, a sábado, muitas vezes 2 sessões por dia. Que demais. De segunda a domingo a gente fazia, mentira, de segunda a domingo 2 sessões por dia. Durante a semana a gente fazia pra escola, Uhum. e no final de semana a gente fazia para o público. E a gente chegou a fazer estádio de futebol lotado, tipo show de rock. Que legal. Foi uma experiência muito louca, que ao mesmo tempo, graças a Deus, eu tinha uma formação de teatro, eu estava acostumado com o teatro, e na minha cabeça fazendo eu falava: "Segura a pemba, segura a onda, porque isso passa. Uhum. Segura a onda, porque isso passa. Você está num lugar, você não é esse lugar". Então Esse pé no chão, esse né. pé no chão eu acho necessário, mas isso independente se você alcança uma grande penetração na televisão, no teatro, no cinema, tudo passa, né, isto passa. A nossa profissão é tão transitória como a vida, né, e Hum. ela pode encerrar a qualquer momento, a vida como a nossa profissão, né. Hã, então, isto me segurou muito o eixo, né, de inclusive continuar trabalhando e não me agarrar a uma coisa, né, Sim. porque, existia a tentação, né, "Pô, tá dando certo", porque e o momento de decidir: "Eu vou parar de fazer". Hum. Foi uma decisão pensada, que começou chegou um momento que, estava começando a me atrapalhar Ah, é mesmo? profissionalmente, artisticamente, né, que eu falei: "Opa, tenho que sair desse lugar". Não posso. Não é muito jovem, tô muito jovem, tenho muita coi vamos soltar, né. E foi o que eu fiz. E tive a sorte de, ou a sabedoria, ou sei lá eu o que chamar, de sair enquanto estava tudo bem, Que legal. né. Então eu saí, dei um tchau com carinho. Recentemente eu voltei com uma releitura do espetáculo do Nino, que era, quando começou a acontecer uma coisa muito estranha na minha vida, de encontrar uns barbados que eu olhava assim e falei: "Mas tem barba branca", e a pessoa falava pra mim: "Eu te vi na infância".
Isso começou a me dar uma perturbação, menino. Isso começou a dar uma perturbação. Falei, como assim esse me viu na infância, mas vai que eu? Não. Então, eu fiz esse espetáculo que chamava Admirável Nino Novo, do Maurício Guilherme, produção do Rodrigo Velloni, que a gente falava sobre músicas do Daniel Maia, sobre o tempo que passou. Como é que eu fico preso nesse tempo? Como é que esse tempo é relativo, o tempo dos outros e o meu tempo? Era um espetáculo solo, era um monólogo, que o Nino se perguntava onde foi todo mundo, porque ele não cresce. Né? Então ele está preso na memória dessas pessoas. Então a gente dialogou com essa historinha que para mim Nossa, que lindo isso. era muito louco, assim, falando, mas assim, de encontrar Marmanjo, ele está chorando. Então era um homem adulto que estava chorando na minha frente porque estava conversando e dava um nó na cabeça da pessoa, como também dava na minha. Naquele momento, falei, o que eu faço com isso? Né? Então a gente, ator de teatro, a gente vai resolver no próprio ofício. Sim. E aí eu levei isso para o palco para discutir isso. Mas foi o Nino uma experiência fantástica na minha vida. Assim, não tem como dizer outra coisa. Foi uma maravilha, foi uma bênção. Um presentão, né? Isso não dá para negar. E como que... Porque assim, a gente assiste, fez parte da minha infância também. Deixa eu esconder aqui os pelos brancos da barba. Mas é interessante você falar, né, que enquanto vocês gravavam, não tinha ainda a dimensão do sucesso. Mas a gente via, é gostoso, até hoje a gente assiste e é prazeroso. Eu não sei, passa pra gente que os bastidores devia ser uma coisa muito gostosa. Então, como que foi isso? Especificamente, no Castelo Rá-Tim-Bum teve uma coisa muito curiosa, porque todo mundo se conhecia fora. Todo mundo se conhecia do teatro. Que legal. Então a gente saía para beber juntos antes do castelo, a gente tinha uma convivência de vida afetiva, fraternal, fora do castelo. E a gente foi se encontrando com os amigos. Então era quase uma ação entre amigos. Né? Todo mundo sabia como se divertir com o outro, inclusive. Né? Então, eu acho que o principal o resultado do Castelo Rá-Tim-Bum, que vem de fora, claro, além de toda a questão do texto pensado pelo Flávio de Souza, da direção do Karl Hamburger, do trabalho de cenografia, de figurino, do Gadinho, que era maravilhoso, tinha esta coisa que a gente fazia com muito prazer de estar fazendo. A gente se divertia. Então, nesse sentido, eu acho que o prazer de estar atuando foi para fora, né? Ficou impresso ali, ficou registrado ali. Então, eu acho que este foi feito com amor, né? Então, eu acho que é o que imprime e acho que é isso que agarra as pessoas. Isso é demais. Eu tô aqui te entrevistando, obviamente, eu tenho que equilibrar entre o fã, o colega de classe e o entrevistador. Mas é muito legal, né, pensar assim no imaginário popular, né, o que foi o Castelo Rá-Tim-Bum e o que é até hoje, né, porque as pessoas, você entra na internet, você vê as pessoas comentando as histórias, por exemplo, quando morreu o Etevaldo. Quem não fala sobre isso? E aí a pessoa entra e olha o ator. Qual que era o nome dele mesmo? Desculpa. O Belo, Wagner Belo. Wagner Belo, isso. E as pessoas acompanhavam isso e acompanharam. E aí tudo, né? Por exemplo, tem o mal é uma coisa que ficou marcado, os passarinhos, o porteiro do castelo, a Morgana, enfim, todos, a Celeste, a Penélope, todos, o Marcelo Taz também. Impressionante como todos os personagens e todos os quadros marcaram, né? Não foi uma coisa assim, poxa, o Cássio fez um grande sucesso com o Nino. Não, todo mundo. O Bongô que vinha entregar, a Caipora, todo mundo fez um grande sucesso. Isso é muito louco, né, cara? Muito bacana. Personagens viraram personagens queridos. Cada um era muito específico, muito bem criado, os atores se dedicaram, todo mundo gostava de fazer. Eu acho que é isso, nenhum de nós se aborreceu.
em fazer. Legal isso, Né? né? Falar, ai, que saco, vou lá. Não, todo mundo fez com gana, com oba, tô indo. Que legal Né? isso, né? Então isso transparece muito. Uma outra pessoa que eu tive o prazer que a vida me fez cruzar foi o Pascoal da Conceição, Pascoal da Conceição, que o ele... doutor Abobrinha, né? Ele é Não, maravilhoso, né? maravilhoso. Pascoal é um ator gigantesco. Conheço o Pascoal da época da Escola de Arte Dramática, ele é de uma turma anterior à minha, uma ou duas, uma turma anterior à minha. Então conheço o Pascoal da época da Escola de Arte Dramática. Vi o Pascoal nos corredores da EAD. Então, a gente todo mundo já tinha uma vida pregressa. Que legal isso, né? E ele acabou se tornando um vilão daquela época. Gente, isso é maravilhoso. Eu fico muito impressionado em pensar sobre como um programa conseguiu ter esse sucesso, uma coisa Eu acho que impensável, é um né? ícone da TV brasileira, acho que vai Sim. ficar aí registrado por muitos anos, essa impressão. Todos os anos, né? E falando um pouco mais sobre isso, você passou por essa situação, né? De ter um sucesso tão grande, que o personagem ficou marcado, né? Que são coisas raras no mundo, né? Um personagem tão forte, né? E como que você já deu uma introduzida mais ou menos sobre isso, mas como que um grande sucesso assim trabalha a expectativa do seu trabalho, né? Como foi para você viver esses outros personagens depois do Nino? Então, exatamente isso. Durante o processo do Castelo Rá-Tim-Bum, o período de espetáculos, que foi uma loucura na minha vida, que eu conseguia fazer, eu não sei, isso é coisa que a gente só faz uma vez na vida. Eu fazia o Castelo, consegui gravar uma novela no SBT e consegui produzir um espetáculo e fazer, que era Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque justamente para escapar, né? Para não eu brinco, para não sentar na bunda, né? Para não ficar num lugar de acomodação. Sim. Então é isso. Eu acho que nesse sentido foi foi um insight que eu não devia me acomodar, Legal. né? Que aquilo eu teria que mexer naquilo. Não dava para aquele o sucesso não bastava, né? Porque às vezes a gente se depara com o sucesso de uma coisa e você fala, opa, que legal, me agarrei aqui. Não, né? O sucesso daquilo, com todo o amor, com todo o afeto que eu recebia das pessoas, não bastava. Eu tinha outras ambições como artista, Que legal esse né? pensamento. Além daquilo. Que não era a ambição do dinheiro, do sucesso, não, era de realização. Eu quero falar outras coisas, eu quero ter outras experiências, eu quero ter outras sensações, eu quero ter uma outra conversa com o público, não quero parar nessa conversa. E se eu não. E eu também tive o recurso de usar o sucesso que este trabalho me propiciou, né? Digamos assim, aventura, a boa aventura que esse sucesso, esse trabalho me propiciou, para realizar outras coisas também de sucesso. Que legal, Né? sim. A gente sempre associa a palavra sucesso com dinheiro, com a explosão da coisa, com... Não, sucesso é aquilo que você leva a cabo, leva até o final e realiza de maneira que atenda às suas expectativas. Né? Então, isso é um sucesso para mim. Quando você faz uma coisa e fala, porra, realizei o que eu queria, opa, conversei aqui, atingi, tá bom, isso é um sucesso. A gente tem este perigo de associar o sucesso com o mundo, o sucesso do mundo corporativo, Sim. ou o sucesso do mercado, que na verdade não é legítimo. Às vezes o resultado do mercado pode parecer um sucesso, mas ele é um puta de um fracasso em outros âmbitos. Sim. Né? Às vezes ele é um puta fracasso humanitário, às vezes ele é um puta de serviço, mas é um sucesso financeiro. Né? É um sucesso em outros aspectos. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Então eu acho que o Castelo, o Nino, me ajudou a ancorar algumas coisas de sucesso, inclusive.
Que legal. E é muito interessante isso que você coloca, porque a gente faz essa projeção, né? E não é uma coisa que você quer, é uma coisa que disseram que você quer. E quando você chega lá, você fala, Oi, é é isso. isso. Tem um filme do Woody Allen que era do rádio, que eu acho maravilhoso, que todo mundo, tem uma festa de Ano Novo, e todo mundo, que eu acho o Woody Allen é genial. Sim. O Woody Allen faz metáforas geniais. Que ele sobe, que eles estão numa festa de Ano Novo e todo mundo quer ir pro topo, e quando ele sai no topo do prédio, é uma coisa desolada, gelada. A gente chegou aqui em cima, né? Viu a cidade, tá bom, vamos voltar. Vamos voltar. E voltam todos correndo para baixo, né? Que estava mais interessante. Então tem isso, às vezes você é lá, você chega lá não tem nada, né? É isso, cara, que bonito isso. Para a vida a gente tem que levar isso, né? E interessante, eu acho também muito bonito essa sua história de você estava tão preparado para o que você estava vivendo que você decidiu parar no auge. Que, cara, geralmente as pessoas, que é o que todo mundo diz, que não, é lindo sair no auge, mas quando você vai parar, você já tá lá na... Não, a gente parou, eu parei e decidi, não quero mais. Tava tudo certo, tava ganhando dinheiro, falei, não quero mais. Que legal isso, né, cara? Descobri que não é isso, né? Não é isso, ok, já tá bom, não vou deixar ir para um lugar esquisito. Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta agora aqui. Você tomou essa decisão junto com os outros também? Como que foi Não, o isso? espetáculo continuou. Ah, é? Com outro Nino? A gente eles fizeram uma substituição e eu fui saindo aos poucos, até que o espetáculo se extinguiu, né? Mas foi assim. Mas claro, também você tem que tomar a Foi carreira, assim. é muito uma decisão sua de como você segue ela, né? E você, em certo momento, você foi um dos atores mais conhecidos do Brasil, né? Como que é lidar com a fama, assim? A gente tá falando muito da parte profissional, carreira, como que isso troca, mas como que é o dia a dia, Olha, cara? não vou mentir, falar, ai, é uma tristeza ele tá com a... Não é, né? Tem um lado super positivo, tem um lado, é muito bom você chegar num lugar e ser bem recebido, e as pessoas terem um olhar de carinho com você, mas também a fama te propicia algumas vantagens que você tem que ter, eu acho, a gente tem que ter uma perspectiva ética de não abusar dessas vantagens, Uhum. né? Tinha uma coisa eu sempre fui muito baladeiro. Ah. Na época da minha vida eu era muito baladeiro, né? Eu era da virada e da pá virada. Então, e gostava muito de sair à noite. Então, era muito bem recebido na noite, inclusive. Então, em alguns lugares, não, vem, entra, né? Aí tinha uma fila. E muitas vezes eu falava, muito obrigado, vou ficar na fila. Porque a mesma pessoa que te tem carinho estava na fila. Sim, né? Olha com o que você trabalha, né? Aí você fala, porra, mas aí é chato, né? Porque se eles gostam de mim, porra, vamos ver, né? Passou, já dá uma zedada, né? Então, eu acho que você tem que ter um pouquinho dessa responsabilidade, né? Eu acho que você tem que ter o discernimento de aceitar o carinho, às vezes alguém que te faça uma gentileza, né? Às vezes você vai num restaurante e te manda uma garrafa de vinho de presente, você não quero. Você aceita, porque também é uma falta de educação. Né? Então você aceita, você fala, muito obrigado, fala, olha, enfim, tem que ter um discernimento, tem que ter um bom senso. Para não abusar Para também, não né? abusar. Você tem que ter este meio termo de entender o que é um carinho e quando você começa a utilizar disto como uma forma de poder, né?
que não deve ser como uma vantagem. Uhum. Né? Quando você entra no setor da vantagem, aí é ruim. Interessante Né? isso. E você já viveu uma situação maluca, assim, da pessoa ficar doida, Nino te perseguir, ou não sei, coisas engraçadas? O que aconteceu, assim? É ridículo, mas eu já tive que andar com segurança. Sério? Na época do espetáculo, eu fazia o espetáculo, era tão difícil a saída que tinha um segurança que me seguia até em casa, porque tinha carreata. Quando eu saía de carro, as pessoas iam com o carro atrás, para saber onde eu morava. Então Pra tinha. ver onde você Não, morava. já cheguei de ter gente dentro de casa. Né? Não é possível! Eu sempre fui meio relaxado assim com coisas, né? Então eu morava num prédio e vazou uma pessoa vazou, era uma menina, vazou. Eu saí do meu quarto, ela estava na sala de casa com presente, com flores. Eu falei, mas o que você está fazendo O aqui? que é isso? Ela tinha entrado, tinha vazado. A segurança do prédio, porteiro do prédio, num prédio que morava na Vila Mariana. Ela tinha vazado a portaria e estava na minha sala. Ela abriu a porta, ela botou a mão, porque a porta estava aberta, eu sempre fui relaxado com isso. Ela abriu a porta, entrou na sala. Você saiu do E quarto, tinha uma tinha uma pessoa na pessoa sua... na minha... Que loucura, Cássio. Né? Isso na época foi complicado. Foi uma fasezinha complicada da vida, que isso eu não sabia lidar muito. Teve um princípio de medo, assim. Não vou dizer pânico, mas teve uma alazinha. Também porque eu sou uma pessoa muito de guarda baixa. Né? Então, ando com o vidro aberto, eu sou de guarda baixa. Né? Nunca me liguei, nunca tive medo. Muito. Sempre andei à noite sozinho na rua, ia pra baladas e voltava sozinho. Curti a vida, né? Normal. Uhum. Pessoa normal. Né? Então, às vezes, quando você quer ficar no lugar de juiz, não vou esquentar com a vida, né? Às vezes você esbarra nisso. Então, uma época começou a dar um medinho, falei, porra, preciso ficar ligado. Mas aí também já passou. Ah, isso é legal. Cara, que doideira isso, né? Mas isso já te atrapalhou? Porque deve atrapalhar, por exemplo, você não consegue ir no cinema. Já aconteceu isso, né? Já aconteceu. Já Que aconteceu doideira. de ser difícil de ir no cinema, de ser difícil jantar, de ser difícil. Porque as pessoas têm uma forma. A televisão, né? Quando você faz uma coisa de televisão, a televisão sempre foi muito invasiva, né, para as pessoas. Então, você entrou na casa delas, você é delas. E elas se sentem muito à vontade Se com sentem você, né? muito à vontade. A ponto de falar, Nino, vem cá, vem tirar uma fotografia aqui com a gente. Você está jantando, a pessoa quer que você levante e vem cá, vem aqui. Né? Que doideira, né? Então tem isso. Né? Mas tem coisas maravilhosas. Né? A gente fez um espetáculo da segunda temporada, desta segunda volta do Nino, que é onde o Admirável Nino Novo, que na plateia foi uma plateia feita, mais de 50% era destinada a crianças com síndrome de Down. Né? E a identificação delas com o Nino era muito grande. Então tem uma fotografia, inclusive, que tem um cara devia ter uns 30 anos, que estava no meu colo. Que ele veio correndo e pulou muito essa fotografia absolutamente louca, que eu tô com um homem de 30 anos no colo. Que legal isso, né? Então tem esse lado, gente, que é maravilhoso. Maravilhoso, né? Né? Então, o artista, eu acho que tem que ter este cuidado, é responsabilidade da gente. Né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Uma vez que você entrou nisso, não tem ex-virgem. Né? Tá aí, você foi. Né? Você fez isso, então faz a tua parte. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte.
né? Então isso faz parte da nossa parte, né? De fazer, de receber, de ser atencioso, porque você mexeu com o imaginário delas. Você pode falar, ah, mas não, este é o meu trabalho. É mais ou menos, tá Ganha outra misturado, ganha dimensão, outra né? dimensão, Que né? Tá demais. misturado, né? Então é isso, mas como a gente vive também num país num sentido muito carente, Sim. né? A gente tem muitas carências nesse país, de formação, então os limites são muito perigosos, né? Que você tem que aprender a lidar, mas você também tem responsabilidade com isso, infelizmente ou felizmente, não sei dizer. Cara, que legal. Que história incrível, assim, da sua vida, da sua profissão, sua carreira. Eu sou suspeito pra falar. Mas você é ator, diretor e produtor, né? O quão importante é se aprimorar em mais de uma carreira? Então, eu acho que isso ajuda a te dar. Não é mais nesse sentido, ainda não é nem mais. Eu acho que eu devia ter mais de uma carreira. Eu só trabalho com artes cênicas, né? Só trabalho nesse setor. Talvez fosse importante no mundo de hoje, nos dias de hoje, você ter outras vertentes, principalmente de modos de sobrevivência, né? Dentro da minha área, eu dirijo, atuo, produzo. Produzir, quando eu falo que eu sou produtor, eu sempre me associo a um produtor executivo, Hum. porque eu não sou capaz de lidar com as contas. Eu não sou o cara do negócio, né? Eu sou o cara da ideia. Então, eu tenho a ideia, quero realizar, me associo com alguém que faça esta dinâmica, porque não é um talento que eu tenho, então eu preciso ter a sabedoria de que eu preciso me associar com alguém que tenha Habilidade, né? esta habilidade que me falta. Então, também isso aprendi com o teatro, que as habilidades diferentes, a tua falta, que o outro pode ter uma habilidade, ela deve ser agregadora, né? Os vários talentos são agregadores de uma coisa que você quer fazer, né? Eu agrego para ele, ele agrega para mim. Então, nesse sentido, eu sou produtor. Isso ajuda a gerenciar a minha carreira, porque eu não fico parado. Então eu invento alguma coisa para fazer, né, porque eu acho que também a gente não pode esperar que o trabalho chegue, você tem que construir o trabalho, você tem que gerar trabalho, e gerando trabalho você gera renda para você, você gera renda para uma outra pessoa, você gera pensamento, você gera um monte de coisa. Então, por isso, também digo que sou produtor, né? Dirigir, eu adoro dirigir também, porque eu gosto de trabalhar com ator, Que né? legal. E gosto de pensar numa ideia. Quando você cria um espetáculo, vai dirigir um espetáculo, você cria toda uma ideia para transmitir uma mensagem, né? E isso inclui a luz, o cenário, o figurino. Aí também me cerco de gente competente nesse sentido. Falar, ó, eu quero uma coisa mais ou menos assim, vamos conversar. Eu não acredito também muito no criador falar, já pensei tudo. Ninguém pensa tudo, né? Você necessita ter o ouvido aberto para o outro falar algo. Ó, mas sim, você pensou isso, mas e se dentro disso que você pensou, você faça assim, você olha, e vai te abrindo possibilidades, janelas e portas. Isso é bacana como diretor, né? Que você começa a criar um diálogo muito amplo. Também para trabalhar com atores, às vezes você pensa, não, faça assim, mas olha, é muito mais legal isso que você fez, Que legal. né? Você, puxa, não, vai, porque isso a gente junta ali na frente, essa ideia, a gente vai juntando, vai dar certo. Então, e sempre dá, né? Eu sou da opinião que sempre dá certo, né? Que legal. Então é isso. Por isso que eu acho importante abrir outras frentes. Pelo menos eu tento abrir outras frentes no nicho que eu escolhi. Tem gente que quer abrir outras frentes, ator, diretor, né, dono de restaurante, dono de concessionária, trabalha com mídia digital. Eu fiquei só aqui, né? Só no nicho que eu escolhi. Mas eu acho muito legal isso que você coloca, de um lado é generosidade, né? E essa inteligência de saber que o outro pode agregar, né? Muito. O Pô, outro sempre agrega, não há como.
esse papo da galera de achar que tem o rei na barriga é Não prejudicial para si mesmo. Né? A gente sofre na sociedade que a gente vive, a gente sofre uma coisa ruim que é da automitificação. Geralmente as pessoas fazem muito propaganda de si mesma, né? Como eu sou genial, ou fala uma coisa ininteligível para ser genialmente, para causar um impacto, quando é uma bobagem, né? E essa automitificação que a gente às vezes encontra em muitos trabalhos, diretores, até em atores, você fala, puta, menos, vamos baixar a bola, vamos, né, trabalhar no sentido mais de verdade agregador, humanitário, porque é isso que vale no final das contas. O resto o resto é resto, né? O resto é resto. Tem uma frase que atribuída a Albert Einstein que diz assim: se você não consegue explicar uma coisa de forma simples, é porque você não entendeu ela. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Então, maravilhoso. Acho que explica bem. E você fez teatro na Itália também, né? Fiz. Como foi essa experiência? Pois é, eu sou um cara de sorte. Logo no começo, no primeiro ano da Escola de Arte Dramática, veio uma companhia italiana chamada Teatro degli Audati, com um diretor chamado Francesco Zigrino, com quem eu aprendi muito, que veio e deu um workshop na Escola de Arte Dramática, um workshop de mímica e clown e comédia dell'arte, que eu fiz esse workshop. Gostaram de mim. Eu fui muito bem no curso, eu tinha um trabalho físico já por causa da dança, que já estava estudando dança, não sei o quê. Eles foram para a Itália, voltaram depois de uns meses para cá para fazer, que eles tinham fechado um trabalho com o Sesc, que era 100 anos do Carlo Collodi, o autor do Pinóquio. E eles iam fazer um espetáculo grande, com uma exposição grande no Sesc Pompeia, convite do consulado italiano e do Instituto Italiano de Cultura, que anteriormente era na Frei Caneca. Quando essa companhia chegou, o Francesco me chamou e falou, olha, tem um espetáculo que a gente vai fazer e a gente gostaria que você fizesse com a gente. Isso tudo em italiano, e eu entendendo mal é mal, às vezes tinha uma pessoa que ajuda a fazer a tradução, e ele chegou com o espetáculo. Para mim, foi o primeiro contato com uma tradição europeia de fazer teatro, né? Muito forte. O Francisco, lembro que ele chegou com o espetáculo na mesa, literalmente. Ele chegou com a maquete do espetáculo, com o espetáculo todo desenhado na cabeça dele, falou, olha, o espetáculo vai ser assim, vai ter isso aqui, isso chama teatro-imagem, tem 2 minutos e meio de fala, em cima da Sagração da Primavera do Stravinsky, e 2 ragtimes. E começou, olha, a música entra, isso acontece aqui, o cenário vem para cá, falei, que legal, então, e você é o Pinóquio. Falei, como assim, né? Então, eu gostaria que você fizesse o Pinóquio. Aí eu fiz, foi um sucesso, foi a primeira indicação de prêmio que eu tive na minha vida, que na época era Prêmio ainda, e foi um sucesso o espetáculo, foi uma coisa que ficou na memória de muita gente, inclusive, como foi os primeiros movimentos de teatro-imagem, quase antes do Piafraus, era inovador, eram 4 cubos gigantes que viravam tudo, saía coisa de dentro, enfim, era uma loucura, naquele teatro dupla face lá do Sesc Pompeia. Terminou a temporada, aqui, ele falou, nós vamos para a Itália e queremos levar o espetáculo, você vem? Eu falei, Franche, eu trabalho de garçom no Nectar para fazer escola de arte dramática à noite, né? Sou duro, não tenho grana, não adoraria, né? Falou, não, a passagem a gente dá hospedagem e alimentação, e a gente faz espetáculo lá, e ainda você leva algum dinheiro, você ganha algum dinheiro. Estou indo. Se é assim, estou indo. Cheguei da minha casa para minha mãe, falei, mãe, estou indo embora, já meio morava fora, mas fui avisar a família, falei, estou indo embora para a Itália, vou ficar. Ela falou, tá bom, vai para a Itália.
É verdade. Vai pra Itália. Aí um dia eu fui. E eu fiquei lá 1 ano, lá trabalhando, estudando. Fiz esse espetáculo, fiz um outro espetáculo do Garcia Lorca chamado Cinque Lire di Stelle, ou Cinco Liras de Estrela, de poemas do Garcia Lorca, já em italiano depois. Então eu fui para a Itália falando uma peça com 2 minutos e meio, aprendi a falar esses 2 minutos e meio italiano, e aí eu comecei a morar lá e aprendi o idioma e fiquei trabalhando um tempo com essa companhia. Que Até eles legal. decidirem, a gente quer voltar para o Brasil com a peça, você topa? Eles tinham me levado, falei, claro que topo. Aí eu voltei. E também porque eu queria terminar a escola de arte dramática. Isso aconteceu no primeiro ano da escola, eu tranquei a escola para poder ir. Aí eu quis voltar, porque era um ponto pacífico terminar a escola. Eu não tenho curso superior. Se eu for preso, eu tô fudido. Eu só tenho curso técnico. Precisa resolver isso. Né, preciso resolver isso. E prestei a escola de arte dramática, né, que é um curso técnico. Então eu queria terminar o curso. Era importante para mim terminar o curso na USP. E terminei, né? E nunca mais parei de trabalhar. E foi assim. Que maravilhoso. Isso é muito legal, né? É claro que assim, você falou aqui em alguns momentos, sou um homem de sorte. Eu acho que tem um equilíbrio aí, né? De você estar preparado, gostar do que faz. Eu acho que é principalmente isso. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode falar para a vida de uma outra pessoa, se você fizer com amor aquilo que você escolheu fazer, você pode ganhar muito, pode ganhar pouco, pode ganhar razoável, pode não ter o carro do ano, pode não ter, enfim, pode não ter as coisas que são ditas importantes pela sociedade de consumo ou pelo mainstream, mas você vai ter uma coisa na tua vida que é uma pulsação de vida boa, né? Então eu acho que isto vale Você ser muito. feliz, né? Isso é ser feliz, né? Isso vale muito. Maravilhoso. E você sente que a TV aberta tá morrendo no Brasil, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito ultimamente. Como que você enxerga o futuro do entretenimento? Então, eu acho que a TV aberta não é que ela esteja morrendo, ela tem que se adequar como a gente está se adequando em todas as coisas, às novas realidades, né? A TV aberta tem que se adequar. Ela não tem mais hegemonia que ela tinha, nada mais tem hegemonia, né? Se você disser que o que tem hegemonia talvez seja as mídias relacionadas com a internet, com a facilidade do celular, eu acho que o que tem hegemonia é esta comunicação absurda, rápida, que para o bem e para o mal, né? Que as pessoas não. O que tem hegemonia, você olha, tem hegemonia é o celular, né? Você olha uma coisa hegemônica, todo mundo tem o celular na mão. Sim. Recentemente eu consegui trocar o meu celular, porque eu tinha um pequenininho velho e os amigos já tinham virado chacota, porque ele tinha uns 5, 6 anos, e existe esta pressão, não, o aparelho mais novo, a novo telefone, mais, eu falei, mas não me serve, porque para as minhas necessidades, isso me basta. Né? Então, comprei o celular 12, falei, mas já tem o 14, 15, falei, mas o 12 é mais barato, tá mais barato, e me serve, né? Então, se você fala de hegemonia, hoje, eu acho que a única coisa que tem uma hegemonia é o celular, que todo mundo acha que tem que ter. Então, a televisão aberta não tem mais hegemonia. Os canais de mainstream, né, das novas produções, tem vários, tem Netflix, tem Amazon, enfim, tem uma profusão de criação, né, grande. Quanto ao entretenimento, aí é uma grande pergunta, porque eu acho que o entretenimento não terá crise, mas você tem que entender o que é entretenimento. Nem sempre entretenimento é cultura. Sim. Né? Cultura e entretenimento, eles passeiam, vamos dizer que em calçadas paralelas, mas eles se veem de longe, estão ali acompanhando, mas eles estão em outra rua e necessariamente não vão se cruzar. Ou às vezes até a gente pega ali numa rua sem saída que acaba cruzando a calçada. Mas isso é uma coisa que a gente tem que atentar muito, né? Não confundir entretenimento com cultura, porque às vezes o entretenimento consegue sobreviver sozinho, ele consegue gerar renda, e a cultura precisa de apoio para existir.
né? Às vezes a cultura não consegue gerar renda, a cultura gera um outro tipo de benefício e às vezes não, ela precisa ser subsidiada. E às vezes o mainstream ele consegue andar com as pernas próprias, né? Porque tem um consumo muito maior, tem uma massa muito maior para consumo, né? Então a gente tem que atentar esta coisa. Eu acho que o entretenimento não corre risco nesse sentido. A cultura corre risco, né? A gente corre risco com a cultura. É muito importante esse seu ponto que você traz. E uma crítica que eu tenho pessoal, vamos lá, a gente não pode ignorar a sociedade que a gente está inserida, né? Eu acho que o grande problema para a cultura, uma opinião minha, e você me diz o que você acha, é porque as pessoas tentam aplicar a ideia mercadológica para a cultura. Ou seja, a cultura. E não é tudo que você tem que aplicar essa ideia, tipo, que isso tem que gerar dinheiro. Não, às vezes o valor que aquilo traz é indireto. Por exemplo, educação. Educação. O valor indireto você não consegue mensurar, mas é incalculável. Não, educação, ela não é um valor indireto. Educação é um valor objetivo, né? Você tem que ter um povo educado, né? E você não tem que ter um povo educado só outro dia tive uma discussão, claro, na internet, não sei, porque eu converso, eu ainda posto uma coisa, ainda replico com paciência sobre a importância da educação econômica nas escolas. Eu falei educação econômica nas escolas para quem, cara pálida? Não, as pessoas têm que entender sobre bolsa de valores. Eu falei, as pessoas ainda estão precisando comer. Né? A gente tem a gente tá um passo atrás, a gente não é princípio básico de formação para as pessoas, informação para uma garotada sobre bolsa de valores, sobre mercado econômico, sobre mercadologia. Tem princípios outros básicos que precisam ser abordados, né? Você está cantando uma bola que por acaso a pessoa era economista. Não por acaso ele estava com essa ideia. Que você vai, mais uma vez, favorecer a uma elite. Sim. Nesse pensamento de educação. Então, educação é base fundamental, né? Que também precisa de apoio, também precisa de subsídio. A educação, sim, e cultura, elas andam na mesma calçada. Sim. Né? A educação e a cultura são gêmeas, são siamesas, mais do que gêmeas, né? E a gente tem que entender isso. E ambas precisam deste suporte. Isso não quer dizer que o entretenimento não precisa ser uma coisa que forneça cultura. Sim. O entretenimento não precisa ser estúpido. Sim. Não precisa só entreter, tirar a visão. O entretenimento pode ser criativo, pode ser cultural, né? Então, uma coisa nesse sentido não exclui a outra, né? Mas que a produção de entretenimento, eu acho que sofre menos prejuízo, porque você pode incluir aí tudo, né? No entretenimento, show de sertanejo, futebol, tudo, né? O que você quiser. O restaurante, enfim, você tem um entretenimento, você tem os programas de gastronomia, os programas de reality show, isso tudo é entretenimento, né, que está feito por essas bases aqui. Mas a cultura não, né? Então, isto é muito. A cultura precisa sim de subsídio, precisa de apoio, precisa ser olhada com outro olhar. Isso, né? É muito legal. Ele não pode estar preso a essa lógica de mercado Não pode estar presa à lógica de isso. mercado. É um outro lugar. É outro lugar. É outro lugar. E não quer dizer que a cultura não gere um mercado milionário de mão de trabalho. Porque gera. Porque gera. Porque gera. Porque ela arrebanha todo em torno do entretenimento. Né? Ela leva de roldão. Ela carrega esta coisa. Né? Então, a cultura, ela gera dinheiro também.
ela não gera dentro da proporção mercadológica. Ela faz, aí sim é um viés indireto, Sim. na minha opinião, né? Por isso ela precisa do apoio, por isso ela precisa do patrocínio, por isso ela precisa ter um olhar carinhoso com ela e não ser combatida, não ser vilanizada, né? Porque se tem algum vilão, aqui não é a cultura. Pois é. Cássio, cara, que papo delicioso, tô adorando. Eu vou fazer aqui uma última pergunta para você. Com dor no coração, eu queria ficar mais horas conversando com você aqui. Obrigado. Mas qual conselho, com toda a sua experiência, com tudo que você já viu de mundo, com toda essa bagagem maravilhosa que você tem, qual conselho que você daria para uma pessoa que está começando a carreira? Uma pessoa que está começando a carreira, primeiro, ela tem que. Primeiro conselho: descobre o que é a carreira do ator. Descobre, vai se informar o que é a carreira do ator. Não o que você vê da carreira de ator, o que chega pronto para você. Né? Ver o que está por trás da carreira do ator. Né? Hoje em dia é muito engraçado, porque as pessoas elas flutuam, elas correm de digital, de influenciador digital, para ator, para não sei, para editor de moda, para chefe cuca, para então existe uma confusão entre pessoa pública e ator, né? Antes diria, mais antigamente diria famoso para ator. Existe uma confusão aí. Às vezes a pessoa quer ser conhecida, às vezes a pessoa quer ser uma pessoa pública, ela acha um nicho para ganhar dinheiro, um nicho de mercado que tem a ver com a figura pública. Hoje em dia, nessa toada que a gente está levando do mundo digital, né, isso está muito mais confuso, porque todo mundo virou protagonista de si mesmo. Sim. Né? E ator justamente é não ser protagonista de si mesmo. É abrir mão disso. Né? Eu acho que é justamente aqui que a gente consegue destrinchar o nó. Né? O ator não é protagonista de si mesmo. Né? E a gente vive nesse tempo onde todo mundo quer ser protagonista de si mesmo. Todo mundo faz a dancinha, todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo sabe fazer alguma coisa, sabe contar uma piada, todo mundo sabe fazer o stand-up, todo mundo quer cantar, todo mundo... Então é isto. Eu acho que esta é o grande nó para os futuros atores, é que eu acho que a gente tem o francês é o cachê, a gente tem que se esconder, o ator tem que começar a se esconder, né? E a pessoa do ator, né? Então eu acho que nesse momento o conselho que eu daria para alguém que quer ser ator é: descubra o que é a profissão e se esconda. Não se mostre. Deixa a pessoa guardada. Preserva a tua intimidade, preserva o seu mistério, sabe? Preserva a sua pessoa e exponha as outras, as ficcionais, as histórias. Sirva as histórias. Sirva as pessoas. Não se sirva delas. Né? Então eu acho que essa mudar o raciocínio. Muito legal. Cássio, cara, obrigado por essa conversa. Obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado o convite. Você. Obrigado pelo convite, adorei. Adorei ter vindo. Adorei o papo. Gente, e é isso. Cássio Scapim, esse homem maravilhoso que sabe tudo do mundo. Sai sem nada! Faz isso não sei nada, não tô aprendendo, não sei nada. Mas maravilhoso. Acho que todo mundo assistindo consegue pegar essas informações, entender o que você passou da sua carreira, como você enfrentou as dificuldades, como você encarou os sucessos, e eu acho que isso a gente pode aprender e trazer um pouco dessa visão que você teve, dessa sabedoria que você tem de sempre continuar estudando,
essa generosidade de saber que você não é o dono do mundo e nunca seremos. E o quanto isso é o que te joga para frente e o que faz você estar sempre trabalhando e conquistando novos espaços e novos sucessos no sentido que cada um encontra para si. Encontra para si, exatamente isso. Obrigado, Cássio. Muito obrigado. Gente, e é isso. O Scancast de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Compartilha esse programa com as outras pessoas, com quem você acha que pode ouvir e aprender um pouco com essa história maravilhosa do Cássio. E é isso, eu sou Alberto Viçoso, fico por aqui e nos vemos na próxima.